graça e paz, queridos irmãos. Com muito prazer estou aqui mais uma vez para juntos mergulharmos nas Escrituras e ouvirmos mais e aprendermos mais do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Bruna Ladeia, moro aqui no interior de São Paulo mesmo. Leciono no Carisma há 5 anos, sou pedagoga, sou pastora, mãe de 2 meninos lindos, o Arthur de 4 anos, o Azaf de 10 meses, casada há 10 anos com o pastor Rafael. E eu tô aqui com muita alegria e expectativa para lecionar mais uma matéria para vocês. Uma matéria que eu gosto muito, Introdução a Missões. Isso mesmo, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do propósito de Deus em missões. Amém? Estou muito feliz, com muita expectativa, porque Deus fala muito comigo nessa matéria. Eu quero encorajar você a esticar a sua fé, a preparar o seu coração, abrir o seu coração, render tudo aquilo que você conhece a respeito de missões, que o Senhor tem algo para fazer muito maior. O Senhor tem algo para nos mostrar muito maior, além daquilo que nós já sabemos. O nosso Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e Ele tem sempre algo para nos ensinar. Então fique ligado, pegue aí o seu caderno, a sua Bíblia e vamos juntos estudar esse tema tão maravilhoso e tão necessário para a igreja. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu quero te louvar e agradecida estou, Pai, por mais essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos do Carisma Santo André, que mais uma vez estão aqui rendidos, com o coração rendido, para conhecer o Senhor. Eu quero te entronizar, Pai, no início desta matéria, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, tome a direção das nossas aulas. Que o Teu Espírito Santo possa comunicar a cada aluno aquilo que eu talvez não consiga. E que no nome de Jesus nós possamos ser edificados através da Tua verdade, da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Bom, vamos lá. Essa matéria é uma introdução a missões, né? Missões é um assunto tão vasto, né? Tão grande e importante. E nós vamos fazer uma introdução aqui juntos a esse assunto tão fundamental para nós hoje. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós vamos encontrar um versículo que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em o seu nome. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, é dado também esse poder de ser feito filho de Deus. Através de Jesus nós somos feitos filhos de Deus, nós que cremos no seu nome. E a vontade de Deus é que nós preguemos essa palavra, que essa verdade chegue e alcance as pessoas que ainda não foram alcançadas, que todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. E tem coisa melhor nessa vida do que sermos filhos de Deus? Essa é a boa notícia. Essa é a melhor notícia que nós podemos carregar. Bom, nós vamos iniciar, nada mais nada menos, na Bíblia. É o nosso pontapé inicial. E nós vamos falar, nós vamos ver a Bíblia, nós vamos enxergar a Bíblia não somente como um livro teológico, mas a Bíblia ela é primariamente um livro missiológico. Antes de ser um livro de teologia, a Bíblia é um livro de missiologia. Guarde isso no seu coração. A Bíblia é primeiramente um livro missiológico. Por que, pastora? Se nós formos lá para os primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis 1, por exemplo, nós vamos encontrar lá em Gênesis 1 a criação dos céus e da terra e tudo que existe, né? Deus criando, Deus dizendo e as coisas se formando. Uma cena tão maravilhosa. Em Gênesis 2, nós vamos ver a formação do homem, como é que esse homem foi criado de uma forma tão maravilhosa. Em Gênesis 3, nós vamos ver a
queda do homem. Nós vamos ver que o homem desobedeceu a única ordem de Deus, o único não que o homem havia recebido no jardim. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. O capítulo 3 narra esse momento triste, onde Eva deu ouvidos à serpente e Adão também caiu nesse pecado. Bom, no capítulo 4 em diante, nós vamos ver a missão de Deus para resgatar o homem caído. De Gênesis 4 até Apocalipse 22, nós encontramos a missão de Deus em busca do homem perdido. Gênesis 1, 2 e 3 relata a história da formação do homem e a queda, mas Gênesis 4 até Apocalipse 22 existe apenas um assunto distribuído ali em vários episódios, a busca incansável de Deus pelo homem. Glória a Deus. E por isso a Bíblia é um livro missiológico, porque a partir do capítulo 4 de Gênesis nós vamos poder encontrar uma missão, a missão de Deus para nos resgatar. Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele apostou em nós. Ele não desistiu de nós. Deus poderia ter desistido da humanidade já no primeiro momento. Quando o homem pecou, Deus poderia ter terminado com a história da humanidade, mas Ele não desistiu. Ele teve um plano e Ele foi em busca dessa missão, em busca do homem, que Ele foi desenrolando toda a história da humanidade. A gente vê que essa missão, esse resgate pelo homem, começa lá, em Adão, no próprio Adão, quando Deus mata um animal para fazer roupas para Adão e para Eva, já apontando para o sacrifício de um inocente pela remissão de pecados. Mais tarde nós vamos ver na vida de Noé que ele ainda está interessado em salvar a raça humana. Ele começou tudo de novo, do zero, Ele preservou a família de Noé na arca e depois começou tudo do zero, tudo de novo. Depois em Abraão, nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com esse homem que Ele deseja resgatar. Em Davi, nós vemos Deus iniciando um reinado conosco. E em Maria, nós podemos ver Deus gerando a própria salvação, o Filho do homem, que veio para destruir de uma vez por todas as obras do diabo. Toda a maldição que Eva recebeu, que a humanidade recebeu por causa do pecado, está sendo destruída através do sangue de Jesus, da vida de Jesus. Então, se nós tirarmos Gênesis 4 em diante da Bíblia, o que sobra para nós? Praticamente nada. Nós teremos Gênesis 1, 2 e 3, que relata a história da criação, e do homem viver em comunhão com Deus até a sua queda. Ou seja, se não fosse a falha do homem, a Bíblia não seria necessária. Concordam comigo? Se não fosse a falha do homem, a Bíblia não existiria. Porque nós estaríamos vivendo até hoje no mundo que Deus criou, original e perfeito, lá no Éden. Então não seria necessário as leis, as alianças, Não seriam necessárias todas as instruções que nós temos em toda a Bíblia. As profecias. Então, a Bíblia só existe hoje para nos resgatar. Por isso que nós chamamos a Bíblia de um livro primariamente missiológico. Por quê? Porque ela serve para nos evangelizar. A Bíblia veio para nos resgatar. A Bíblia existe, aliás, para nos resgatar, para termos com o Pai tudo o que Ele nos deu lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Nós temos com o Pai através do resgate que Ele providenciou através de seu Filho Jesus. Então, a partir de Gênesis 3, ali Gênesis 4, nós vamos ver a história da busca de Deus para alcançar o homem, ou seja, a história da salvação. Deus partindo em busca do homem. A Bíblia, então, existe por causa da queda do homem. A Bíblia, então, existe porque Deus está nos buscando. Deus está nos desejando. Deus nos quer perto dele. Amém, queridos? Então, a Bíblia é um livro primeiramente missiológico. Tudo que
que deriva desse livro, cada doutrina, cada princípio, cada lei, cada provérbio, tudo que deriva aqui, que a gente encontra na Bíblia, ela traz, né, essa história, ela está submissa a esse tema. Todas as doutrinas que nós tiramos da Bíblia estão submissas ao tema. Qual tema? A missão de Deus, a missão, a paixão, o desejo de Deus de resgatar o homem. Então a Bíblia é um livro primeiramente ou primariamente missiológico. Eu quero que você não se esqueça disso, tá? Por quê? Porque ela mostra a missão de Deus para resgatar o homem. De capa a capa, a Bíblia revela essa história, essa missão existente de Deus. E tudo que emerge da Bíblia, das Escrituras, mostra que a Bíblia é uma missão. Então, o que nós estamos fazendo diante disso? Qual é o nosso papel nessa grande missão de Deus? Que lhe custou tudo. Lhe custou o que ele tinha de mais precioso, seu Filho unigênito. Ele não poupou para que nós fôssemos resgatados. O que estamos fazendo a respeito disso? Qual é o nosso papel na grande comissão de Deus? Bom, então vamos começar pensando e refletindo sobre o que é missão, né? Missio Dei, o que significa? Enuncie as boas novas de que Deus é um Deus para todas as pessoas. Missiones ecclesiae, que seria, né, a expressão no latim, que significa os empreendimentos missionários da igreja e suas posturas específicas, né? Então, o que é essa missão, né? Essas boas novas de Deus, essa notícia de que Deus é um Deus para todas as pessoas. Qual é a nossa parte nessa missão? Nós vamos definir alguns termos mais tarde, mas eu quero refletir um pouquinho com você isso. Jesus nos chama para sermos exemplo, né? Nós que somos igreja, um exemplo a ser seguido e não a um herói. Jesus não nos chama para ser herói, né? Porque herói a gente admira de longe, mas exemplo a gente segue. E Paulo já fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, será que nós estamos sendo esse exemplo de comissionados por Deus? Será que a igreja é esse exemplo a ser seguido? De que Deus tem uma missão e nós temos um papel dentro dessa missão? Para que serve então a teologia? Para que serve estudar a Bíblia? Para que estamos fazendo o seminário? Por que estamos estudando Deus? Por que estamos estudando a sua palavra? Seria somente por um passatempo intelectual? Sabe, queridos, a melhor resposta diante de uma discussão a respeito de Deus é não sei. De Deus nós conhecemos somente aquilo que Ele resolveu revelar. Então nós não conhecemos a Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Não porque Ele não quer nos revelar, mas sim porque não cabe em nós. A total revelação de Deus não cabe em nós. Por que estamos estudando então o Senhor? Porque para muitas pessoas fazer teologia é um passatempo intelectual, né? Queremos entender coisas de Deus que não cabem a nós. Agostinho conta uma história que um menino estava com uma cuia e corria para o mar para encher a cuia de água e jogava na areia. Agostinho, observando aquilo, se fez uma pergunta: o que é que aquele menino está tentando fazer? Ele foi chegando mais perto e percebeu que na areia tinha um pequeno buraco. E o menino estava pegando a água da praia e jogando dentro desse buraco. Mas quando o menino pegava a água, ele corria para colocar no buraco tão depressa que a água pingava e esparramava toda pelo caminho e ele não conseguia chegar com a mesma quantidade de água que ele pegava. Então Agostinho perguntou a ele: menino, o que você está fazendo? O menino disse: estou tentando encher esse buraco com toda a água do mar. Agostinho disse: mas que tolice é essa? Não tem a ver, não tem como você fazer isso, não tem como colocar toda a água do mar dentro de um buraco. E o menino responde: não é mais tolice do que você tentar colocar Deus dentro de um livro. Isso é muito forte, né? Um menino querendo colocar o mar dentro de um buraco.
não é mais tolice do que tentarmos colocar Deus dentro de um livro. E sabe, gente, muitas pessoas se tornam tão arrogantes quando estão estudando, fazendo teologia, fazendo seminário, que eu brinco que eu tenho preguiça dessas discussões, dessas conversas que não revelam o Senhor, sabe? Não é um passatempo intelectual. Estudar esse livro não é um passatempo intelectual. O que nós sabemos de Deus é o que Ele quer nos revelar. E se há algo a respeito de Deus que Ele não nos revelou, não nos cabe a nós ficar perguntando e tentando descobrir o que Deus não falou. Deus ainda não se revelou por completo. Por quê? Porque nós não poderíamos suportar isso dentro de nós. Deus ainda não se revelou por completo porque Ele é muito grande para um ser tão pequeno. É a mesma coisa de tentar colocar o oceano dentro de um buraco. É tentar colocar a revelação completa de Deus dentro do ser humano. Deus ainda não se revelou por completo porque Ele é muita areia para um caminhãozinho. Deus não se revela mais porque não cabe em nós. Deus é tudo. O todo está dentro de Deus, né? Deus é um ser infinito que desejou habitar dentro de nós. Isso é tão glorioso. Então há muito que se conhecer ao Senhor. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, mas não como um passatempo intelectual, mas com sede e fome e desejo de ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Deus é uma trindade, Ele se revelou assim. O que existia antes de Deus, queridos, Deus nunca não foi. Deus nunca não existiu. Você não explica, você não entende Deus. Quanto mais nós sabemos de Deus, mais a gente sabe que não sabe. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente percebe o quanto a gente não conhece, porque ainda há muito mais para conhecer. O saber, o conhecer a Deus nos leva a saber que nós realmente não sabemos de nada. Essa é a sensação que eu tive quando terminei o meu seminário, né, no Carisma. Nas últimas matérias eu tinha esse sentimento dentro de mim. Uau, eu não sei nada, eu preciso muito conhecer mais o Senhor, né? Então, por que nós estudamos esse livro? Que agora nós estamos enxergando ele como um livro missiológico, que não seja por passatempo intelectual, porque não vai dar certo, né? Para a obtenção de credenciais acadêmicas, será? Às vezes a gente quer ser mais espiritual que Jesus, né? Na verdade, nós somos mais espirituais que Jesus, porque a gente Jesus andava com gente que a gente não quer andar. Concorda comigo? A gente não quer se sujar muitas vezes com as mazelas dessa terra, né? Mas Jesus veio aqui, andou na mesma terra, não se melou com o pecado, não se lambuzou do pecado. Jesus andava no meio de prostitutas, doentes, entre outros. E a gente às vezes não quer andar no meio desse povo. A gente gosta de andar no meio dos irmãos da igreja, né? Então, para quê? Para obter credenciais acadêmicas, para poder levantar uma carteirinha, eu sou formado no Carisma? Por que nós estamos estudando? Para conferir status, né? Para dizer, eu sou um seminarista, né? Eu fiz o Carisma. Sabe, querido, se até hoje você não teve uma vida com Deus disciplinada, uma rotina com Deus, vai pro joelho, vai cultivar a vida com Deus, porque o diabo vai vir com tudo, né? Popularidade é bom, né? Ser ministro, ser um pastor, ser um líder é bom, mas a gente acaba sendo viciado nessas coisas. Jesus não é viciado nisso, né? Jesus foi o servo, né? Ele, um exemplo tá lá em João 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele tira toda a sua roupa de rabino e coloca uma roupa, né, de servo e começa a lavar os pés dos discípulos. Muitas vezes a nossa maior ansiedade é pela aceitação das pessoas, né? Por isso que a gente às vezes toma tantas decisões erradas, né? Porque a gente quer ser aceito. E Jesus não precisava ser aceito por ninguém, porque ele já era aceito por Deus. E nós temos que ter esse mesmo comportamento, esse mesmo sentimento. Nós somos aceitos por Deus, não precisamos da total aceitação das pessoas, porque isso é uma catástrofe emocional, né?
Não vai acontecer, né? Então, no reino de Deus, quem perde a vida é quem vive, né? Nós respiramos, vivemos para a audiência de um só, né? Para o Senhor, para o nosso Deus. Então, status, gente, não vale nada. Muitas vezes as pessoas estão estudando esse livro, estudando teologia para conferir status. Status não vale nada. As pessoas vão lembrar de você hoje, mas amanhã elas vão esquecer, né? Então, não caia nesse erro. Por que estudar teologia, gente? Por que fazer um seminário? Para a formação de profissionais da fé, será? Para ser um profissional da fé, quem é um profissional da fé, pastor? O profissional da fé é o cara que faz o seu trabalho aí, né, e se envolve com a igreja, com a obra até um determinado horário. Depois daquele horário, né, acabou ali, já não é mais um cristão, né? Então, será que seria por isso? Seria para a demarcação dos territórios dos clérigos e dos leigos, né? Às vezes a gente está cheio da teoria, da ciência, né, da teologia na cabeça, mas nós não temos o poder de Deus na nossa vida. Muito cuidado, aí nós perdemos o foco principal da missão de Deus. Deus não se entende, não se estuda, Deus se revela, Ele é revelado a nós. E por isso, o lugar de se estar mais perto de Deus não é no seminário, é no quarto fechado. É lá que Deus vai se revelar a você, no secreto. Aqui você busca conhecimento, você busca as informações, você busca sim um nível de revelação, mas existe um nível de revelação mais profundo, um nível de aproximação de Deus que você só vai alcançar no seu quarto, no secreto. Amém? Porque estudamos teologia para menosprezar as outras ciências, para endemonizar as outras ciências, né? Não, nós precisamos aprender a usar as outras ciências de acordo com o que nós aprendemos em teologia, de acordo com aquilo com que a palavra de Deus diz. Se existe uma verdade nesse mundo, essa verdade pertence a Deus. Ele é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Bom, mas nós sabemos que a teologia, ela evita o ativismo sem direção. Muitas vezes a gente faz as coisas sem pensar na igreja. E a teologia vem para nos ajudar a evitar esse ativismo sem direção. Existe um livro do John Stott que se chama Crer é também pensar. E existe uma história muito legal, que uma moça se casou e logo nos primeiros anos do seu casamento foi pôr em prática o que a mãe ensinou, que era um assado de carne tradicional da família. Então, quando o marido lavava as coisas, arrumava a cozinha, ela começou, né, o preparo. Então, ela pegou a peça de carne e cortou as duas pontas da peça de carne. E do lado direito e do lado esquerdo, nas duas extremidades. O marido olhou aquilo e perguntou: amor, por que você corta as duas partes desse jeito? Ela pensou e respondeu: eu não sei. Na verdade, eu sempre vi a minha mãe fazer isso. Ela ficou com aquela pergunta na cabeça e resolveu ligar para a mãe: mãe, sabe aquele assado de carne que você faz, que é típico da nossa família, uma tradição? Então, por que aquela receita eu tô fazendo aqui, mas por que a gente corta as duas extremidades da carne, as duas pontas da carne? A mãe dela responde: filha, na realidade eu sempre vi a sua avó fazendo assim. Peraí que eu vou ligar para ela. E a mamãe ligou para a avó, falou: mãe, porque, sabe aquele corte na carne que a gente faz no assado? Por que a senhora faz esse corte, né? Eu nunca te perguntei por quê. E a avó disse: é simples, minha filha, porque a gente era tão pobre que a nossa assadeira era muito pequena e não cabia o pedaço de carne. Então eu cortava os dois pedaços para caber a peça toda. Ou seja, a família toda está reproduzindo uma receita, né, fazendo algo que não pertence necessariamente ao sucesso da receita, mas sim uma tradição, um ativismo que as pessoas vão reproduzindo, a família foi reproduzindo sem saber o motivo. E muitas vezes na igreja, na nossa vida com Deus, nós também estamos reproduzindo coisas que nós não sabemos por que estamos reproduzindo. Nós simplesmente estamos indo, porque eu ouvi fulano fazer, porque meu pai fazia, porque meu pastor fazia. Mas estudar a palavra de Deus nos protege desse ativismo, né? Sem direção. Então tem muita gente fazendo
algumas coisas sem saber o que e por que está fazendo, e às vezes até mesmo sem pensar. Muitos estão fazendo apenas porque veem outras pessoas fazendo, mas no reino de Deus isso não deve acontecer. Nós devemos saber e conhecer o porquê estamos fazendo, qual é a direção específica de Deus para este tempo, para a nossa vida, para o nosso ministério. Amém? A teologia também, ela julga não só o que, mas o porquê e o como. Teologia para sermos melhores servos. A teologia também, gente, nos ajuda a discernir as ações orientadas para o reino de Deus. Uma boa teologia tem que te levar a um grau de conhecimento, onde você aprenda a discernir as coisas. O fato de nós sermos bons em um ministério não significa que estamos fazendo a vontade de Deus propriamente dita. E existe uma situação muito complicada, porque se nós não temos esse discernimento da vontade de Deus para nós, do que é para fazermos, a gente pode estar dentro de um ministério, vivendo ativamente, mas sem fazer a vontade de Deus. Então, se nós estamos fazendo algo de maneira ativa, não significa que nós estamos fazendo a coisa certa. Já perguntamos para Jesus? Já avaliamos em sua palavra se é isso realmente que ele pede para nós? Em Isaías 43, versículos 6 e 7 diz assim: Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, que eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Vamos prestar atenção no versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Para que fomos criados? Para que a gente existe? Por que estamos onde estamos? Congregamos onde congregamos? Vivemos onde estamos vivendo? Para quê? Queridos, o homem não é a coisa mais importante para Deus. Nós nos transformamos na coisa mais importante, mas na realidade nós não somos. Por que Deus nos criou? Para a glória dele. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Deus criou o homem para louvor da sua glória. Nós vemos isso nesses dois textos, né? Somente dois, são tantos textos que nos afirmam isso, mas Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Por que Deus criou o homem para o louvor da sua glória? Porque Deus é um ser totalmente adorável. Deus é um ser totalmente adorável. Onde Deus passa, ele deixa a glória. Onde Deus passa, ele reflete, ele espirra a sua glória. Deus nos criou para a sua glória porque a glória de Deus é o nosso destino. Aleluia. Ele sabe que a única reação possível quando nós nos deparamos com ele, com a sua glória, com a sua grandeza, é cair de joelhos. Porque a sua glória é terrivelmente maravilhosa. É dizer que Deus é maravilhoso. É muitas vezes perder as palavras. É beijar, né? Conforme é traduzido. A palavra adorar, para nós traduzido, o significado dela no original é beijar, é uma reação de se lambuzar da glória de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados para isso, para o louvor da sua glória. Quando nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus, separados dessa glória de Deus. Separados e fora da glória de Deus não há vida, somente morte. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver esse momento onde o homem é separado da glória de Deus. Onde o homem experimenta um nível de morte, a morte espiritual. E por causa da morte espiritual,
ele recebe uma sentença de que ele vai experimentar também a morte física. E o que nós vemos depois da queda é Deus nos mostrando, como nós nos perdemos dele. Como a humanidade se perdeu de Deus, de sua glória. Então começa a missão de Deus para nos resgatar. Deus ficou muito irado. Quando o homem pecou, alguém tinha que morrer. E quando Deus foi matar alguém, ele matou um animal inocente e fez da sua pele, roupas para o homem e a mulher. Deus estava irado. A justiça deveria ser feita. Mas ao mesmo tempo que Deus é justo, Ele é amor, Ele nos ama. E a resolução desse problema foram essas duas linhas, né? A ira e a santidade de Deus se encontrando então com o seu amor e a sua misericórdia, com o seu perdão. Esse foi o movimento, né? Esse é o símbolo. Então, nesse lugar, na cruz, o Senhor encontrou a sua ira e a sua santidade, juntamente com seu amor, seu perdão e sua misericórdia, e nos tirou de uma vez por todas do lugar de morte, da morte eterna. E nós voltamos a existir de fato, porque nós voltamos a ter vida em nosso espírito. Isso é mundo real. Isso é história de verdade. O resto é história da carochinha, né? A conversa para boi dormir. Mas essa é a história real. Deus encontrando na cruz, em seu próprio Filho, a sua santidade e justiça e também o seu amor e o seu perdão. Agora, quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais absorvemos de Deus. Ou seja, não temos a glória dele porque nós não somos Deus. Mas nós desfrutamos da glória de Deus. Só conseguimos desfrutar intensamente dessa glória de Deus quando nós temos um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Pai. Uma coisa é você descrever o mar, outra coisa é você sentir o mar, você mergulhar no mar, né? Sentir a brisa do mar, o movimento do mar, a temperatura da água. Uma coisa é você contemplar a glória de Deus. Outra coisa é ser experimentado por ela. É experimentar a glória de Deus. Amém? E a dor desse pecado, gente, a dor do pecado, ela é dramática, né? É como uma unha sendo arrancada da carne, um braço sendo retirado do corpo. Foi isso que aconteceu conosco. Nós fomos retirados da fonte, mas Cristo veio para enxertar esse braço na fonte novamente. Glória a Deus por isso. E por isso nós podemos descansar. Por isso nós podemos nos alegrar. Por isso nós podemos viver uma nova vida e também espalhar essa boa notícia, as boas novas de salvação que Cristo quer nos dar. Não somente a nós, né? Mas a cada homem, a cada mulher, a cada pessoa nesse planeta. Amém?